Bom dia a todos. Podcast do Instituto de Psicanálise e Saúde Mental de Minas Gerais. Tenho a alegria de receber hoje Múcio Greco. Ele é psiquiatra e psicanalista da Escola Brasileira de Psicanálise e da Associação Mundial de Psicanálise. Além disso, Múcio se ocupa em 2 trabalhos de psicanálise aplicada. Ele coordena a rede vinculada à FAPOL, sigla de Federação Americana de Psicanálise de Orientação Lacaniana, e o projeto Desembola na Ideia. Nosso convite a ele é que possamos desembolar juntos o fio de algo que, sem esforço, e tampouco creio que não seja exagerado, poderemos chamar de fenômeno. A ideia de que falar faz bem. Vamos falar para não adoecermos. Uma ideia espalhada e aceita, e são muitas instituições e muitos projetos acerca dela. Pergunto a Múcio: você concordaria em achar que falar faz bem? Hoje em dia, poderia ser considerado um fenômeno da contemporaneidade? Primeiramente, Maria Rita, eu queria te agradecer e ao Instituto de Psicanálise e Saúde Mental de Minas Gerais esse convite e elogiar essa iniciativa de transmitir a voz do Instituto, como a da Escola Brasileira de Psicanálise, e sua política, que é a da orientação lacaniana, mostrando à cidade a validade e a atualidade da psicanálise. Mas eu tenho que fazer uma advertência aos ouvintes. Como há para mim uma estranheza particular quando estou em posição de quem fala sem plateia presencial, eu estranho escutar minha própria voz, estranho não poder sentir a recepção do que estou falando. Prevejo que esta minha primeira participação na vida em um podcast terá algo de bizarro. Bizarro, como localiza Milé no texto, você falou bizarro, não significa nada além disso. Algo é bizarro quando se desvia da ordem comum. O que me consola é que Miller, nesse texto, diz que o mais bizarro de tudo em sua prática é o próprio psicanalista. Então, como psicanalista, acho que eu vou ficar à vontade. Quanto ao falar faz bem, né, que você estava dizendo, eu concordo com você que é um fenômeno contemporâneo e um fenômeno que me impressiona muito, né? Todo mundo tem o que dizer sobre tudo, todo mundo é jornalista, crítico de cinema, treinador de futebol, comentarista político, sociólogo, crítico de arte, todo mundo é expert em qualquer coisa. Mas o que eu vejo na mídia e nas redes sociais é só uma falação desenfreada, um imperativo de visibilidade, uma proliferação de lugares comuns, um mais puro blá blá blá. Muita opinião, muita informação e pouca produção de saber. Um gozo solitário de vários uns sozinhos falando, falando sozinhos, como se não houvesse um outro na mediação da mensagem. Falas autistas, automáticas, robóticas, fala vazia, oca, sem graça, cansativa, circular, sem fim. Um gozo falante, se podemos sintetizar a coisa. Falar por falar, para ser visto falando. Quer dizer, seria mais uma produção de uma imagem, né? Não necessariamente para ser escutado. A fala, animada por um querer gozar, um tudo dizer, sem vergonha, sem constrangimento, sem preservação do espaço íntimo. A justificativa social para isso, a meu ver, é porque é o novo, como esse motor da economia de consumo, essa estratégia econômica própria do capitalismo para tornar o velho indesejável ou inútil, a obsolescência programada e a busca contínua pela inovação.
nós não estamos mais na era da interdição. Agora, o paradoxo é que essa pretensa libertação acabou virando uma incitação, um forçamento que segue a normalização do mestre. É preciso falar, temos que falar sobre isso. Para nos livrarmos do peso de um trauma, é preciso falar sobre o traumático. Sabemos que é impossível dizer, né, do trauma, desse excesso que marca um antes e um depois. Mas é preciso falar sobre o trauma, universalizando o trauma, segundo o senso comum. O problema é que isso não trata o sujeito, né? Isso não tem efeito sobre o sujeito. O que a psicanálise aprende é que o trauma é sempre suspeito. Essa frase é do Lacan, na Universidade de Yale, porque ele é mediado pela memória. A expectativa de falar tudo sobre o traumático acaba por não se sustentar, já que o traumático se manifesta muitas vezes sem palavras. Então, isso requer que seja construído, que seja inventado pelas palavras. Novas palavras que serão produzidas no encontro com um psicanalista. Falar o traumático é também fazer falar, inclusive deixar falar disso que não pode ser dito, mas que insiste, apontando para o real de cada um. Isso é bem diferente do tudo dizer contemporâneo, né? A nossa aposta como psicanalista é sintomatizar o trauma pela fala. E para isso é necessário abrir o tempo de compreender, de modo a diferenciar o traumático do trauma prêt-à-porter do discurso do mestre, que coloca em primeiro plano a lógica da vítima. É preciso construir o traumático, criar o tempo para que o sujeito inclua o traumático na sua conta, que se responsabilize sem se culpar por ele. Falar faz bem? Não sei. Mas em análise, pelo menos, não se fala sozinho. Obrigada por sua resposta, Múcio. Eu, inclusive, vou aproveitá-la para seguir nesse texto que você citou de Jacques Miller. É, você disse bizarro, que é um texto que está, já dou a referência, porque isso vai nos interessar, todo mundo vai ficar curioso. Espero que os ouvintes se tornem os leitores desse texto, que está, né, na revista Quarto 78. Mas eu vou seguir, então, nessa trilha que você abriu, porque é justamente nesse texto que Miller nos traz uma distinção que me pareceu muito significativa entre o dizer tudo social e o dizer tudo analítico. E eu faço a ressalva, não está no texto, mas nós desconfiamos um pouco do dizer tudo analítico, não é? Ele dizendo, Miller, que no dizer tudo social, o que está em jogo é dar consistência ao senso comum, que consolidação desse senso comum. Enquanto o dizer analítico está na contramão, justamente seria distanciar-se do, do senso comum para que se possa aproximar de algo particular daquele que disse. Portanto, a função do dizer analítico seria justamente distanciando-se, permitir que aquele que disse, ele próprio se ouça em alguma coisa que ele não pensava ter dito. Ou seja, aquilo que ele disse não era o que ele queria falar. Então, eu queria saber de você se é possível você fazer, dentro de que você já nos apresentou, algumas considerações sobre isso, que é a distinção preciosa que o Jacques Lamillère nos dá nesse texto. Maria Rita, a gente concorda, não é? Ainda que se concorde quanto ao dizer, precisamos falar, é tanto uma frase do senso comum quanto dos psicanalistas, né? Esse recorrer à fala, né?
Há diferenças entre o dizer do social e o dizer da análise. Trocar ideias, dialogar, desabafar ou testemunhar dão provas do uso anestesiante das palavras, disseminado no mundo e indicado para todos os conflitos para todos os conflitos sociais, familiares, individuais. Falar é democrático. Há saúde política na liberdade de expressão. Mas quando um psicanalista convida um sujeito que sofre a falar, não há ali nada que se confunda com um diálogo. Numa análise, o que há é um monólogo. A interpretação do analista é um modo de fala particular, estranho à ideia de diálogo. Mas vamos reconhecer, nesse mantra de que dizer tudo faz bem, a psicanálise tem sua parte de responsabilidade. A psicanálise alterou o senso comum na sociedade, né? Teve um grande impacto social, mas houve uma interpretação da psicanálise pela sociedade baseada em mal-entendidos. Antes da psicanálise, havia coisas que não podiam ser ditas, sob nenhuma circunstância. O sexual, por exemplo. Uma vez denunciada a verdrango, o recalque, que também é traduzido como repressão, houve uma mutação social e cultural e a noção dos benefícios de dizer tudo entrou no senso comum. Se o gozo existe, se é o que está em todo lugar no dito dos analisantes, devemos poder falar dele. Esperar que nos diga algo, que produza algum sentido. Né? O que você estava dizendo ali, um sentido gozado. Né? E como é preciso um corpo para gozar, temos que tomar o corpo como falante, aprisionado pelo significante, interpretável e escutá-lo. Isso é o dizer analítico. Esse é o campo no qual intervém um analista. Mas falar do gozo não é o mesmo que gozar do sentido da fala, porque é o corpo que não fala, que não diz nada interpretável, nada que possa ser transposto em significantes, um corpo que goza de si mesmo, num gozo opaco, insensato, refratário ao sentido, que não quer dizer nada a ninguém. O gozo do um sozinho, o gozo de falar em vão, o gozo do blá blá blá. O dizer tudo desse corpo é nada. Só faz reforçar o senso comum ou nem isso. Só será possível ler esse gozo num sintoma, num acontecimento de corpo, ou seja, quando esse corpo se apresentar a um analista a partir de algo que rompeu e deixou marcas, fazendo do corpo uma superfície de inscrição, um sem-sentido encarnado. A prática da psicanálise aqui, no registro do um sozinho, tem que levar em conta a dimensão do outro e de seu saber que se desvanece, porque não há outro nem suposição de saber. É isso que a gente observa no contemporâneo, né? Esse bando, esse enxame de uns sozinhos, né? Falando para si mesmo, né? Falando, na errância. O um, como diz Lacan, dialoga sozinho porque ele recebe sua própria mensagem sob uma forma invertida. É ele quem sabe. Não tem uma suposição de saber no outro. Para que o sujeito que fala sozinho ouça outra coisa do que aquilo que pensava ter dito, será preciso que o analista faça com ele uma parceria, instalando o inconsciente não na suposição de um saber no outro, mas na suposição de um saber no real, introduzindo sentido e saber no real. É as voltas com isso que a clínica lacaniana, né, está hoje em dia. Como eu disse no começo do podcast, me remetendo a Miller, o psicanalista pode incidir sobre o senso comum com sua bizarria, com essa coisa estranha, esquisita que é o psicanalista, afrouxando os laços estabelecidos entre significante e significado, para evitar a compreensão, para acrescentar pontos de interrogação, para cultivar o enigma, para, em última análise, dizer ao analisante: você pode dizer tudo, mas saiba que para mim é tudo grego. Em vez de dizer tudo para resolver, trata-se de se sustentar bizarramente um dizer tudo e não resolver. Ótimo, moço. Vamos então seguir com Jacques Miller?
porque afinal de contas é ele quem nos ilumina o caminho de orientação na psicanálise lacaniana, além, claro, de Freud e Lacan. Ele, Jacques Lamillard, que é psicanalista francês, eu digo isso porque os nossos ouvintes podem estar em outra, vamos dizer assim, maneira de aproximação com a psicanálise, então é bom que diga que Jacques Lamillard é um psicanalista francês, e em meados de 2000 e pouco, ele escreveu um texto. Essa é uma questão que vai lhe interessar muito na sua experiência institucional, que se chama A Utilidade Social da Escuta. Ele escreveu esse texto e quem desejar lê-lo está num Lacan cotidiano, mais ou menos número 30, não sei exatamente o número, mas é por aí. E nessa época da escrita desse texto, havia um cenário político na França que hoje em dia retorna. Uma campanha severa de isolar a psicanálise do sistema público de saúde. Bom, mais ou menos à mesma época, algum tempo depois, um colega nosso, também francês, Philippe Lassagnat, escreve um artigo que tem por título A Utilidade Pública da Psicanálise. Veja que eu estou trazendo duas vezes o emprego da palavra utilidade. Então, o que me inspira e lhe perguntar é o seguinte: as coisas do inconsciente podem fazer parte do debate político? Como é que você considera isso na sua experiência como analista na cidade e toda a sua experiência dentro dessa questão? Maraí, esse artigo do Jacques Alain Miller que você citou, ele foi publicado inicialmente no Le Monde, no jornal Le Monde, em 2001. E depois ele vai para o Lacan Quotidien, acho que já 2012 que ele volta, mas a ser pesquisado. Mas o importante é que como você disse, ele ainda é atual. A questão ainda é atual, né? Esse artigo era uma resposta polêmica sobre o relatório do Instituto Nacional de Saúde Mental da França, que questionava a eficácia da psicanálise. Exatamente como hoje está acontecendo lá, né? O Millet fez uma intervenção veemente no debate público, defendendo a psicanálise, não a psicoterapia, como uma prática com relevância social e pública, daí o termo utilidade pública, especialmente na formação de analistas e na abordagem da subjetividade contemporânea. É útil, mas não utilitária, do ponto de vista terapêutico, né, como a psicoterapia, que aceita ser adaptativa, complementar ao saber psiquiátrico, em busca de um equilíbrio emocional, bem ao gosto dos produtos de consumo oferecidos pelo mercado. A psicanálise tem sim uma utilidade pública própria, e ela posiciona o psicanalista no discurso social, sem se tornar um agente do Estado ou do capital. Nós temos hoje, na política neoliberal que domina o mundo, né, o capitalismo, nosso mestre contemporâneo, um funcionamento na base da otimização do desempenho, né? Um sujeito do desempenho, da performance, ou como chamam alguns sociólogos, o Dardot e Laval, o empresário de si mesmo, que consome para ser consumido. Quando esse sujeito é tomado por um mal-estar, ele interpreta isso em termos de produtividade, como déficit. Ele interpreta falta estrutural, como falha. E vai buscar na ciência, na autoajuda, nas redes sociais e na religião um upgrade do seu hardware, uma restauração da sua funcionalidade. Porque o mental hoje se tornou uma máquina, uma mercadoria. E pode, eu diria até que estou sendo leve, e deve receber um ajuste técnico para melhorar o funcionamento social.
Para isso, eu estou falando da psiquiatria de hoje, que abriu mão da psicopatologia, né, em nome das estatísticas sobre os comportamentos improdutivos, vai se recorrer à medicação e às técnicas de adaptação e supressão de sintomas para abolir bloqueio, debilidades e erros, além de emoções desagradáveis, como luto, tristeza, frustração e angústia, para melhorar a eficiência e o desempenho. Todos esses afetos e todos esses acontecimentos da vida regular do ser falante, eles passam a ser tratados como problemas de saúde, né, de saúde mental. Luto é uma. Vale a pena um destaque, né? Pelo DSM, né, esse manual para ser consultado sobre os diagnósticos contemporâneos de psiquiatria, depois de X semanas de tristeza, não, o luto se torna depressão e precisa ser tratado como tal, ou seja, com medicamentos, né? Com antidepressivos. São remédios para não doentes, drogas de performance e não de tratamento, que são produzidas na lógica da ampliação do mercado. E terapias de padronização de comportamentos e de crenças voltadas para a normatização de atitudes diante de pretensos padrões de normalidade. Podemos dizer que o parâmetro no tratamento psiquiátrico hoje, e não só do psiquiátrico, eu diria que do tratamento médico, é a autoestima. Ela justifica tudo, da cirurgia plástica desnecessária e cara à medicalização da adolescência desligada, os chamados déficits de atenção e hiperatividade. A autoestima transforma o eu em um objeto de gestão e otimização constantes, na busca do tal do equilíbrio emocional. O superego, para quem não está familiarizado com esse termo, que a gente tem trabalhado mais com a tradução como supereu, o superego é não apenas a moral consciente do Freud, mas uma instância obscena, feroz e paradoxal que ordena o gozo, que atua como um imperativo cego que exige a satisfação pulsional excessiva. Então, o superego moderno ordena, goza. O sujeito se vê impulsionado a produzir autoestima, a incrementá-la, a investir psíquica e financeiramente na performance e na imagem de si. O capitalismo contemporâneo incita o gozo para depois expropriá-lo. Então, o sujeito consumidor nunca alcança satisfação total. É assim que funciona o sistema. Senão, a gente pararia de consumir. O esforço para alcançar a satisfação total mantém o sistema funcionando. Quando eu disse que o capitalismo expropria o gozo, quis dizer que é uma promessa de que na próxima experiência, no próximo medicamento, no próximo produto da ciência ou do mercado, o vazio existencial vai ser preenchido. Desse modo, o sujeito permanece numa busca infinita. É assim também com a busca por aumentar a autoestima. O consumo de objetos como medicamentos ou terapias de reforço do eu vira uma obrigação de desempenho. E o gozo progride incessantemente, invalidando todo objeto já consumido, movido pelo motor de um vazio insaciável e mantendo o plus de gozo no horizonte. Ou seja, ainda não, mas vou gozar. Essa é a promessa do capitalismo, né? Aí entra a utilidade pública da psicanálise. A psicanálise reconhece o amor e a estima como sentimentos para o outro e não para si mesmo. Uma pessoa não tem que se amar, como preconizam os livros de autoajuda e os blogs de influencers. Ela tem que sobreviver, se cuidar e correr atrás dos seus desejos. Quem a ama é o outro. Amar-se não conduz ao laço social. E a psicanálise não participa dessa crença nesse gozo sem fim. A psicanálise acredita no sintoma. Ele é que é o parceiro do tratamento. Exatamente isso que a medicina quer suprimir, né? Que dá forma, um ponto de parada nessa busca desmedida do gozo. É ele que civiliza o gozo, né? Bem diferente da medicina, que não escuta, que não constrói uma lógica para o sintoma, que não implica o sujeito no seu tratamento, que quer abolir o sintoma, que é
Ora, veja, justamente o que temos para acessar a verdade de cada sujeito. Eu diria, então, com Jacques Lamillard e Philippe Lassagnat, que a prática analítica e o discurso que dela deriva, o inconsciente que revela, são agora parte integrante da própria possibilidade da vida pública. Um ator na vida pública e na política da humanidade. Vamos pensar numa aplicação clínica do que estamos falando, né? A ansiedade. Por exemplo, eu tô supondo entre os ouvintes pessoas jovens. Acho importante a gente falar com os jovens, né, que estão se aproximando da psicanálise. Hoje é muito comum que o jovem chegue aos nossos consultórios se queixando de ansiedade, né? O que a gente poderia nomear como angústia, mas isso porque a ansiedade é um quadro que tem diagnóstico no DSM, né, na psiquiatria. Você tem, se caracteriza como uma doença, né? Então os jovens chegam e isso está epidêmico, né? Uma epidemia de ansiedade, né? Uma coisa assim, mas o que a gente percebe ao receber é a angústia, né? Uma coisa sem nome, que perturba o corpo, que rompe com qualquer sentido, um sofrimento que para o tempo e põe em crise a relação do sujeito com o mundo. Pense no acolhimento de alguém nesse quadro por um médico. Vai resultar, inevitavelmente, em uma prescrição de remédios. Esses objetos da ciência, dos quais o sujeito nunca se livrará. A diferença do atendimento psicanalítico é que pode haver ali um trabalho para subjetivar essa urgência, para acolhê-la na suposição de que há um saber em jogo, a ser descoberto no campo da fala e da escuta. Outro exemplo é a depressão, né, com esse nome, que também está no DSM. A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza, ou ela adianta que nos próximos 20 anos a depressão deve se tornar a doença mais comum do mundo, afetando mais pessoas do que qualquer outro problema de saúde, incluindo aí o câncer e as doenças cardíacas. Vamos entender a depressão como o nome que o próprio empreendedor de si mesmo dá aos fracassos de seus projetos de gozo infinito e à dor resultante da perda da segurança de uma relação harmoniosa com a vida. Agora autonomeados como baixa autoestima. É outra maneira como tem chegado as pessoas em busca de tratamento, né? E que, se tratado apenas com medicamentos, na esperança de um plus de vida químico, o sujeito vai trocar de remédio a vida toda, sendo apresentado a novos gozos no corpo, sem tocar qualquer problematização do desejo, relação com a perda ou inibição psíquica. Ou seja, vai se tornar e vai viver como um doente, um deprimido. Por fim, que eu acho o exemplar do capitalismo, o famigerado TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Como é que fica? Esse talvez seja o produto mais explícito do discurso capitalista, no qual o sujeito, geralmente criança ou adolescente, e isso nos obriga a ligar um alarme, né, para ver os descaminhos da psiquiatria no mundo. Então, esse sujeito, uma criança, um adolescente, sucumbe sob a prescrição pseudocientífica, porque é uma pseudodoença, não existe isso. Isso é uma característica do funcionamento de um funcionamento psíquico. Então, pseudocientífica de psicoestimulantes, ou seja, anfetamínicos, que são drogas condenadas no seu uso recreativo, né? O êxtase, o MD, como é que eles falam? A balinha, né? Mas a ciência está dizendo que para essa doença do transtorno de déficit de atenção, essa mesma coisa que é droga e condenada, ela pode ser usada, né? Então, para consertar, é curioso que tem um desses medicamentos, o nome comercial é Concerta. Para consertar um déficit, para otimizar o desempenho escolar, para sossegar meninos agitados ou inquietos, que falam muito, que perdem o interesse facilmente, que dão a impressão de estarem voando. Vamos e convenhamos, uma descrição que contempla muita gente, não? De minha parte, eu diria, inclusive este que vos fala, né? Um psicanalista, ao investigar se por trás da agitação e do desligamento há uma psicose, por exemplo,
poderia conduzir o tratamento em outra direção. Toda criança, é uma pergunta óbvia, toda criança e todo adolescente deve ser quietinho e bom aluno em tudo, sem dispersar a atenção com, por exemplo, seu corpo, que muda e o estimula a todo momento? Quem não for quietinho é doente e precisa de remédio? E a adolescência? Ela não é exatamente isso? Um momento de transbordamento pulsional, de excessos, de desarranjos na relação com o outro? Será que um jovem não tem o direito de descobrir qual é o seu jeito e do que gosta? Sua estranheza, sua bizarria, sua singularidade, antes de ser diagnosticado como doente mental? Múcio, uma alegria, vou repetir a palavra, que sempre a alegria é um momento de muito respeito, te ouvir, escutar suas reflexões. Certamente os ouvintes vão partilhar dessa minha fala, de que é uma alegria ouvir você e tudo que você nos trouxe de uma maneira muito generosa. Agradecer a sua disponibilidade de tempo em estar conosco e eu espero um breve regresso aqui. Muito obrigada. Obrigado, Maria Rita, foi uma alegria também.